Eu vou começar a gravar aqui, então. Um minutinho a gente já começa. Tá aparecendo a minha tela ainda? Tá aparecendo, aham. Ah, beleza. Vocês estão vendo a tela do Alan, gente? Ah, obrigado. Valeu. Porque assumiu a bordinha do compartilhamento. Mas aqui tá aparecendo. Não, tá aparecendo. Perfeito, então, gente. Então, vamos começar. E aí, acho que conforme a gente vai conversando aqui, já vai chegando mais gente. Mas então, eu já vou começar, né, apresentando a Hal, me apresentando. Então, para a gente iniciar, o meu nome é Camila Gritten, não sei se todos me conhecem, mas eu sou Content Designer na MJV, né? Fiz uma transição de carreira recente, né, do marketing para Content Designer, e hoje trabalho dentro dos produtos da Bradesco Seguros. E também sou embaixadora da HAL Bootcamps, né? Tive aí a felicidade de conhecer a HAL em 2021, né, ali no meio de 2021, e desde então a gente formou uma parceria aí muito legal, né? Acredito bastante no modelo de aprendizado da HAL Bootcamps. E para quem não conhece, né? Para quem nunca ouviu falar da HAL Bootcamps, é, a HAL, uma escola, né, de cursos livres nas principais áreas de tecnologia. Então, a gente oferece bootcamps, por exemplo, nas áreas de UX, de produto, de dados, de design. E recentemente também ela lançou uma plataforma sensacional de aprendizado contínuo, né? E é justamente por isso, porque a nossa ideia fazer com que vocês aprendam, né, totalmente, de forma totalmente prática e imersiva, né? Então, num curto período de tempo, onde vocês consigam absorver técnicas, desenvolver skills para vocês realmente aplicarem dentro do mercado. E todos os bootcamps da HAL, inclusive, vocês têm a oportunidade de criar um case, né, de sucesso dentro dele para vocês já conseguirem se preparar para o mercado. Então, esse modelo de aprendizado da HAL é o que a gente também está querendo trazer um pouquinho, né, dentro das lives, trazer conteúdos, chamar profissionais das principais áreas de autodemanda para compartilhar seus aprendizados e os principais erros também, né? Porque os erros são importantes para a gente aprender no meio do caminho. Então, toda semana a gente está tendo uma live semanal, né? Na semana passada a gente teve uma live de Design System e UX Research, né? O Caio, inclusive, que apresentou e está aqui hoje também assistindo essa live com o Alan. Então, toda semana a gente está promovendo essas lives que são 100% gratuitos, e a ideia é essa, né? A gente promover cada vez mais esse conhecimento e trazer a comunidade próximo. Então, hoje a gente vai falar sobre carreira internacional, né? Se você, por exemplo, quer morar fora do Brasil e conseguir uma vaga em UX para fora do Brasil, o Alan ele vai trazer dicas importantíssimas, né, e muito legal para vocês conseguirem realizar esse sonho. Então, a bola é totalmente com você, Alan. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Além de você aí ser o nosso principal convidado dessa live, você também dá o bootcamp, né? Você é convidado do bootcamp de UX Design, né? Que inclusive eu convido vocês a conhecerem também. Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Obrigado, Camila. Obrigadão. Vamos lá, gente, que eu quero ver vocês todos aqui na Europa ano que vem. Deixa eu abrir aqui um aquecimento. Vocês já conhecem essa ferramenta, o Slido? Se vocês puderem, tiverem um tempinho, só usar o QR Code, ou eu botei o link dela no chat lá no começo, só para a gente fazer um aquecimentozinho. Quero descobrir qual país que vocês querem morar no que vem. E se quiser, pode pôr Brasil também, tá? Tem muita gente que aplica para vagas fora do Brasil, mas trabalha para fora do Brasil, mas continua morando no Brasil, mas ganhando em euro ou dólar, que é bem bom também, né? Esperar o pessoal responder e deixar mais a galera entrando aí. Todo mundo Alemanha. conseguiu acessar, daí, se vocês puderem sinalizar aqui no chat, senão daí eu mando o link também aqui no chat. Ou entra no slido.com e põe esse códigozinho aqui, ó, 2393, aí já vai aparecer também. E nesse mesmo link vai ter uma abinha ali para vocês colocarem perguntas. Pode ir colocando durante a apresentação.
Daí, também, se você não quiser por pergunta, mas você achar interessante perguntas das outras pessoas, vocês podem votar na pergunta que elas vão sendo ranqueadas lá para cima, né? Daí eu consigo priorizar, daí se tiver muita coisa. Olha que legal, bastante Brasil. Tem muita gente mesmo, pô, a fim de continuar no Brasil e ganhar em dólar. Dinamarca, que legal. Dinamarca tem dá para trabalhar na Lego. O Ultimate tem vagas na Lego de UX Design. Nada. Legal. Acho que deu para dar uma ideia, né? É mais ou menos pelo que eu converso com o pessoal, assim. Até me surpreendeu ter bastante Brasil, acho muito, muito legal. Eu vou falar sobre isso mais para frente ali. Mas tem bastante gente interessada em continuar morando no Brasil, mas tendo uma carreira internacional, né? Trabalhando com uma empresa de fora remotamente, né? E muita gente que eu converso tem muito interesse de Estados Unidos e por causa do mercado, né? Muita empresa importante. E Canadá também. Então, isso é bem legal. E a Europa aqui, já vou dando spoiler, né? Eu moro na Europa, então tem bastante gente de Portugal também, Alemanha, Reino Unido. Legal. Então, obrigado por responderem. Daí, nessa mesma plataforma, vocês podem deixando as perguntas. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece ainda. Mas a gente consegue ver aqui por trás. Aqui, ó. Vocês vão deixando as perguntas, elas vão aparecendo aqui pra gente, tá bom? Legal, deixa eu só jogar a aba aqui para baixo e vamos começar. Bom, obrigado por estarem aí. Para mim já é noite, para vocês também acho que já é 7 horas, né? Aqui é 11 agora. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre estratégias para entrar no mercado global de UX. É basicamente a minha experiência, né? Durante alguns anos aí, me candidatando, conversando com um monte de empresa, até conseguir minha vaga, minha vaguinha, e conseguir realizar um sonho que eu tinha, né? Na época de me mudar e morar fora e ter uma carreira internacional. Deixa eu passar aqui. A agenda vai ser, eu dividi entre esses tópicos, tá? Então, basicamente, a gente vai conversar ali sobre como é que vocês podem tomar as decisões, né, para trabalhar fora, né? Como é que muita gente já tem essa decisão tomada, ou muita gente ainda está pensando, pesando os prós e contras, né? Então, isso é legal, começar pensando nisso. E a parte mais prática. Então, eu vou trazer muita dica prática com relação ao currículo, portfólio, vagas, entrevistas, e no final vou falar um pouquinho de oferta, né, que talvez seja o principal objetivo, né, receber uma oferta e aceitar, né, para ir embora, ou continuar morando no Brasil, no caso, né, e trabalhar internacionalmente. Mas tem algumas informações importantes com relação à oferta, porque, infelizmente, nem tudo são flores, né. Começar me apresentando, meu nome é Alan, eu sou de Curitiba, hoje eu trabalho como Product Designer na Suíça, num aplicativo de digital banking chamado You. Então hoje a gente só atua na Suíça, mas daqui 2 anos a gente vai estar expandindo para a Europa inteira. Então, basicamente a gente vai ser, em alguns 2 anos, vai ser competidor do Revolut, do N26. Então, quem trabalha com parte de fintech, assim, provavelmente já ouviu falar desses competidores e desses players. Aqui tem 2 jeitos que vocês podem me encontrar, né? Vocês digitar lá no browser internacional.design, aparece lá minha landing page, com a mentoria, né, sobre as estratégias, bem mais a fundo, né, muito mais dedicado e personalizado para cada contexto. E tem o LinkedIn também, então, se quiserem me adicionar lá, deixar algumas perguntas depois que, porventura, não foram respondidas aqui, fique à vontade, tá? E, eventualmente, eu estou postando um conteúdo sobre esse tópico lá no LinkedIn também. Então, pelo menos uma vez por semana eu estou jogando algumas dicas lá e o pessoal tá engajando bastante, tá dando um resultado legal assim com relação ao impacto e como é que está ajudando as pessoas. Então vamos falar então, começar né, entender como é que a gente pode criar estratégias aí para estar trabalhando internacionalmente aí ano que vem.
Então, essa aqui é a jornada ideal, né, que todo mundo vislumbra, né, que todo mundo começa a pensar, né, trabalhar para fora, então pensa nessas etapas, né? Então, a gente começa com a decisão, depois a gente se candidata para algumas vagas, né, nunca é uma só. Aí tem as entrevistas, né? Das entrevistas são várias etapas de entrevistas, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente. A oferta de trabalho, o dia que você chega no aeroporto, entra no avião e vai embora, né? E até chegar no primeiro dia de trabalho. Mas essa é a jornada ideal, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então a gente tem alguns, até postei sobre isso semana passada, né? Tem alguns edge cases ali nessa jornada, né? A gente tem muita dúvida no meio do caminho, ansiedade, tanto como é que é morar fora, ou às vezes a empresa que não responde, ou às vezes você fez, sei lá, 3, 4, 5 entrevistas e a empresa some do mapa, não te responde mais. Questão de insegurança, né? Você indo para um lugar novo, não sabe como é que funciona, questão de burocracia e frustração, né? Às vezes a gente pode se frustrar, né? Chega lá na última etapa lá, só falta receber a oferta e não acontece, né? Então a gente pode estar encarando esses edge cases aí no meio do caminho. Então eu vou estar falando as estratégias, algumas estratégias, tá? Elas são bem baseadas na minha realidade, então na época, dando um pouquinho de história aí, né? Eu apliquei para muita empresa quando eu estava ativamente, estava no Brasil, ainda estava ativamente aplicando ou candidatando, tanto, mesmo sentido, mas eu apliquei para muita empresa. Eu não lembro o número de cabeça, mas foi fácil mais de 30 empresas, 30, 40 empresas. Então, realmente, eu usei a estratégia clássica da metralhadora, né? Eu tirei para tudo quanto é lado e para ver se acertava alguma coisa, mas não funcionou. E isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Então, no meio do caminho ali, eu fui entendendo que se eu tratasse essa jornada como minha jornada mesmo, e tratasse as aplicações como as candidaturas, né, como um produto digital, né, meio que nesse sentido, como um case de UX, eu poderia talvez colher mais melhores frutos, né? Então, cada entrevista que eu faço, eu podia anotar, podia aprender, né, onde que eu errei, onde eu acho que eu errei, ou muitas vezes os e-mails de feedback das empresas que eles mandam falando por que você não passou, né? Tem muita coisa que realmente fazia sentido, então eu fui usando isso até chegar nessas estratégias que eu vou compartilhar com vocês hoje. E muita coisa, basicamente elas são baseadas em perguntas que eu recebo tipo, semanalmente, assim. Então muita gente vem perguntar, pede para trocar uma ideia pelo Zoom, e muitas vezes são muitas perguntas repetidas, são umas dúvidas muito similares, então eu separei aqui pelos tópicos. Então, começando pela decisão, né? Então, a gente, principalmente para quem quer sair do Brasil, né? Sonha em ter uma qualidade de vida, né? Morar num lugar mais bonito, charmoso, famoso, etc. Às vezes a gente vislumbra, né? Putz, a gente mora num país que não tá legal e tal, ou para um outro país que com certeza é muito melhor, né? E nem sempre é assim, né? Então, a gente precisa entender que todos os lugares têm seus problemas, né? Tem suas mazelas, né? Então, propor aqui, né, uma brincadeira, assim, para vocês tentarem imaginar que lugares são esses aqui das fotos, né? Esse do lado esquerdo e esse do lado direito, né? Só imagina, né? Será que é América Latina? Será que é na Ásia? Então, vou passar aqui, né? Então, às vezes a gente acha que o lugar dos sonhos é realmente, tipo, a grama é mais verde, tudo é perfeito, é um conto de fadas. E muitas vezes a gente quebra a cara, né? Então, a gente pode chegar no lugar e se arrepender, ver que não é aquilo que a gente estava esperando, né? Então, no lado esquerdo aqui é um gueto de Paris, né? Um recorte do subúrbio de Paris. Para quem já foi para Paris, né, já deve ter ouvido algumas histórias meio cabulosas, né? E o lado direito é Lagos, na Nigéria, né? Obviamente, eu fiz um recorte aqui, mas se você for procurar Paris e Lagos no Google, vão aparecer o oposto também, né? As partes ruins de cada parte ruim da Nigéria e a parte boa de Paris. Mas é mais para entender que tudo tem os seus prós e contras, né?
E a principal pergunta, né, a principal reflexão que eu quero trazer para vocês é para vocês mesmos se perguntarem, né, por que que vocês querem trabalhar para fora, por que que vocês querem sair do Brasil e trabalhar em outro país, né, e por que vocês querem trabalhar nesse país em específico, né? Então, algumas pessoas já têm algumas ideias de países ali, então é mais fazer essa autorreflexão, né? E no final é mais realmente, se você vai sozinho, você vai com família, senta junto, põe os prós e contras ali, monta uma listinha, né? Tem muita coisa para vocês considerarem. Tem a parte boa, né? Que, sei lá, qualidade de vida, um lugar diferente, nova cultura, mas também tem a parte ruim, né? Que é ficar longe da família, sei lá, longe da comida brasileira, né? Tem várias coisas ruins, assim, que podem tá impactando, né? Então, faça checklist, principalmente se você tiver alguém para compartilhar, pode ser família mesmo, amigos, assim, tipo, faça, mostre, converse, né? Pessoas de confiança, principalmente, né? Que se você perguntar para qualquer um, as pessoas às vezes acham uma pessoa invejosa ali que tenta te botar para baixo, quer te fazer desistir, né? Mas vai em pessoas de confiança que elas talvez possam trazer um ponto de vista diferente. E o que é a parte prática, né? A gente pode começar aqui pelo currículo. Geralmente eu vejo muito, eu vou trazer meu ponto de vista como uma pessoa que se candidatou bastante até conseguir, e meu ponto de vista como uma pessoa que também contrata. Então, eu trabalho também numa empresa em que eu sou um dos responsáveis por contratar pessoas para o time de design. Então, eu vou tentar trazer esses dois lados aqui para a conversa, tá? Currículo, então, a gente tentar fugir do genérico, né? E eu vejo muita gente que não consegue comunicar o seu próprio valor no currículo. Então, acho que o principal ponto assim, é você tentar se destacar da maioria, né? Tentar se vender, né? O que é especial em você que vai fazer aquele time ser melhor, aquela empresa, sei lá, performar melhor em termos de design, né? Então, acho que é isso que vocês têm que tentar destacar no currículo. E questão mais, talvez, prática, assim, né? Questão de modelo de currículo, essas coisas, isso não, hoje em dia não tem mais tanto, tá? Antigamente tinha muito, sei lá, padrão europeu de currículo. Ainda se você procurar no Google vai achar alguma coisa. Talvez deve ter padrão norte-americano, algo nesse sentido. Mas hoje em dia não faz muito diferença no layout, digamos assim, né? Porque a maioria dos currículos, no final do dia, eles vão passar por plataformas de filtragem, né? Então é muito importante vocês estarem trabalhando em palavras-chave, entender a descrição da vaga e ver se o seu currículo tem as mesmas palavras-chave da descrição da vaga. Então essas ferramentas automatizadas elas acabam usando as palavras-chave das descrições das vagas para tentar filtrar os melhores currículos, né? Infelizmente, o robô, né, não é perfeito, então muita gente boa acaba não passando e muita gente que às vezes não está tão alinhada com aquela posição acaba passando e acaba não indo bem nas fases seguintes, né? Mas é, é uma dica que eu posso trazer para vocês, né? Tentar comunicar o valor e tentar convencer o robô a te filtrar bem ali. E realmente no currículo acho que é mais destacar os seus pontos. Deixa eu voltar aqui rapidinho, já vou falar do LinkedIn. Destacar os seus pontos fortes, né? Entender as habilidades. E aqui no LinkedIn, a ideia é mais ajudar os recrutadores a encontrarem vocês na plataforma. Então, o LinkedIn ainda é a principal plataforma de procura de trabalho, principalmente para quem está tentando mudar de continente ou de país, né? Existem plataformas mais focadas em cada país. Aí vai de você pesquisar, entender quais são e se elas são boas para a área de UX, ou design, ou research, né? Às vezes existem plataformas, sei lá, uma plataforma alemã que é muito boa, mas ela é só focada em engenheiros. Né? Tipo, então, talvez não faça tanto sentido você dedicar seu tempo nela, né? Ou às vezes tem umas que são focadas na área de tecnologia em geral, né? Então vale muito a pena vocês investigarem. Mas o LinkedIn geralmente funciona para bastante gente, funcionou para mim, funcionou para a maioria das pessoas que eu conheço, né, que fizeram essa mudança. Então, o principal aqui é vocês saberem
que quando o recrutador vai procurar vocês, não, vai procurar um candidato na plataforma, a plataforma vai filtrar vocês por palavra-chave, né? Então é bem importante aqui, principalmente embaixo do nome, né? Às vezes eu vejo o pessoal coloca Open to Work escrito aqui, ou sei lá, em busca de novas oportunidades. As pessoas, o RH não vai encontrar vocês, assim, infelizmente. Não pode deixar o selinho se quiser na foto, mas aqui no headline, que chama nesse subtítulo aqui, tem que ter palavras-chave relacionadas à área que você está procurando. Então, no nosso caso aqui, que eu assumo que a maioria são designers, né? Pro designer, UX designer, researcher, qualquer palavra-chave relacionada ao que você quer é bem importante. Uma dica que é muito importante também para você se destacar um pouquinho mais, e é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas que vêm conversar comigo diretamente, né? É você entender toda a experiência que você já teve no Brasil, está tendo no Brasil, né? Principalmente se você trabalhou muito tempo em alguma empresa em específico. Então, muita gente trabalhou muito tempo, sei lá, em fintech, ou plataforma de RH, ou de educação. Isso faz muita diferença para você se destacar nas candidaturas, porque imagina um recrutador lá que está lá na Alemanha, ele recebe currículo do mundo inteiro, do Brasil, da Índia, da Argentina, lá do Japão. O que vai fazer você, a tua candidatura vai fazer os olhos deles brilharem, né? Então, se você puder colocar a palavra-chave, por exemplo, para mim a estratégia que eu usei foi me vender como um especialista em fintech, né? Que eu trabalhei no Brasil, trabalhei muito tempo no Ebanks, então eu fiz muito freela para fintech, para plataforma de pagamento, então eu consegui me destacar nisso, né? Então, quando eu fui contratado, inclusive, o meu ex-chefe, né, que eu mudei de emprego faz um mês, já falou que realmente tipo, o que chamou a atenção dele foi a minha experiência anterior na indústria, né, não na área, na indústria de financeira, e realmente isso saltou ali entre os outros concorrentes e fez o meu currículo ser considerado, né. Outro ponto também se você abrir o seu LinkedIn agora, vai ter esse botão aqui, Open to, né. Eu estou colocando tudo em inglês porque eu assumo que vocês vão aplicar para vagas internacionais, o teu LinkedIn tem que estar em inglês também, né. Então isso é bem importante, inclusive. Eu sei que no LinkedIn você pode ter o teu currículo em português e pode criar uma versão em inglês, então eu recomendo vocês fazerem isso o quanto antes. Mas no Open2 aqui, se você clicar, ele vai aparecer ali as opções que você pode filtrar, né, as vagas que você quer, a localização, se você quer remoto, híbrido, e se você está trabalhando em algum lugar ainda no Brasil e não quer que as pessoas da sua empresa saibam que você está procurando uma vaga fora, tem a opção de só recrutadores te encontrarem, né? Então não vai aparecer aquele selinho verde e pessoas que trabalham na sua empresa atual não vão te achar como uma pessoa que está aberta para novas oportunidades, né? Então você pode selecionar essa opção. Ou se você também realmente está freelando, não está trabalhando para se preparar para algo, para trabalhar para fora mesmo, vocês podem botar como Open to Work para todo mundo ver mesmo. Isso aí vai do seu gosto ali. E na parte aqui do LinkedIn ainda, né, é bem importante vocês tentarem não botar muito textão, né, mas na parte de descrição, principalmente, colocar qual que foi o seu impacto na empresa, né, o que você fazia na empresa, né, em sentenças curtas, e o que você entregou, né, em termos de valor para a empresa, né? Então, pode ser qualquer coisa. Entreguei e fiz o rollout de um design system completo para a empresa que ajudou os designers a performarem melhor. Ou, sei lá, entreguei um novo onboarding que reduziu o tempo. Então, é muito legal. Vocês não precisam citar valores, né? Tipo, métricas relacionadas sei lá, a empresa faturou 2 milhões de dólares. Às vezes são dados confidenciais que nem é bom colocar, né? Mas só se você dizer que talvez usar porcentagem já é algo que você informa o valor, né, o impacto que teve, mas ao mesmo tempo você está escondendo o valor real. Mas para você não se complicar, né? Questão de confidencialidade mesmo, né?
E legal também, o pessoal muitas vezes esquece de colocar o link, põe um link pro site da empresa que você trabalhou, ou se tiver o link para App Store, por exemplo, se você trabalhou no aplicativo, ou para o Google Play, ou para a landing page de um produto específico que você. Então, quanto mais focado esse link aqui para o que você entregou, vai ser melhor para a pessoa que está pesquisando. Realmente ver putz, a pessoa ali, ela trabalhou nesse produto, nessa empresa de verdade, e ela consegue ver, né? A recrutadora consegue ver ao vivo, né? Esse produto funcionando. Então, isso é bem legal. Caso contrário, também, sei lá, se não foi publicado até você o produto ainda está em desenvolvimento também, ou etc. Põe o site da empresa mesmo ali, o site genérico ali, só para mostrar que existe. Portfólio. Então, esse aqui acho que talvez seja um dos os principais bicho-papões aí para quem está. Tanto para quem trabalha no Brasil, né? Mas para quem quer trabalhar fora, né? Como é que constrói um portfólio, né? Às vezes as pessoas não sabem o que colocar, ou quantos cases colocarem, o tamanho do conteúdo também, né? Será que eu faço algo muito curto? Será que eu faço algo muito longo, né? Então a gente vai entender como é que a gente pode tomar essas decisões, né? Então eu gosto muito desse raciocínio aqui, né? Que o portfólio ele está sendo construído para um público específico, que é a pessoa que está recrutando. Tanto o RH quanto o gerente da área, o head de design, a diretora de produto, não sei, a pessoa da empresa responsável pelo recrutamento, né? Então você tem que levar em consideração quem que vai ler, né, os seus cases. Tem que considerar, né, que eles recebem muitas candidaturas, eles não têm tempo para ler coisas muito longas. Como eles recebem muitas vagas, não, muitas portfólios para uma posição só. Muitas vezes tem muita coisa parecida, não digo em case, mas digo na estrutura, no jeito, muita coisa com cara sei lá, de framework, assim, sabe? Estruturas muito iguais, assim, então tomar um pouquinho de cuidado com isso também. E eles são, infelizmente, tem esse viés aí que é inerente do ser humano, né? Então isso não tem muito como a gente descobrir, né? Porque a gente não conhece a pessoa, mas considerar também que esse viés pode existir também, né? Às vezes a pessoa, sei lá, ela tá afim de ler, sei lá, eu vou sempre trazer o exemplo de fintech ou de banco, tá? Que é a minha realidade de hoje, mas às vezes um gerente que trabalha uma diretora que trabalha num banco, quer ler cases de candidatos que já trabalharam em coisas de banco. Então, se às vezes a pessoa manda e não tem, a pessoa já vai meio que, tipo, ler de má vontade. Então, infelizmente acontece, faz parte do caminho, assim. É bom entender isso também, tá? É legal, é muito bom também no portfólio você ter um resumo dos seus cases. Então, cria ali a landing page, a página principal ali, põe o logo da empresa, o seu cargo e um resumo do que você fez naquela empresa durante aquele período para gerar interesse, né? É meio que tipo, vender o peixe, né? Você gera interesse para a pessoa clicar no case e daí sim ela lê o case inteiro, né? Então, essa é uma dica que eu trago para vocês. Porque às vezes eu abro muito portfólio, só tem, sei lá, tem a thumbnail com um mockup de um aplicativo e o nome do aplicativo. Tipo, putz, é legal, né? Mas vai me fazer clicar naquilo para eu poder ver o que que é, para descobrir o que. Então, se puder dar essa dica antes de clicar, vai ser bem mais efetivo, considerando que as pessoas precisam ler muitos portfólios, muitos currículos durante o dia. Então, tem que pensar nos seus usuários e recrutadores aí também. Coloque só os seus melhores cases. Então, às vezes tem muita gente que tem muita experiência, tem, sei lá, 5, 6, 10 cases. Não põe tudo, dá uma filtrada, pega os melhores que você tem muito orgulho, que se a pessoa pedir para você, numa entrevista, abrir o site, ou você tiver uma apresentação para fazer, você vai saber na ponta da língua como explicar as suas decisões de design. Então, considere isso também. E principalmente os cases que vocês como pessoas designers tiveram mais impacto no processo ali, né? Às vezes vocês participam de um projeto que, sei lá, às vezes você participou de um brainstorm, um design critique e desenhou uma tela. E não, sei lá, às vezes acontece.
Talvez não seja um case tão interessante para você colocar, porque você não fez, talvez, parte de todo o processo, né? Então, bota em cases bem você tiver impacto como profissional nele e cases que realmente tiveram impacto no negócio. Escreva também parágrafos curtos, né, para o estudo de caso. É muito ruim abrir um case e ter textão. Então, é muito difícil as pessoas lerem tudo. Elas vão começar escaneando tudo, vão fazer aquele screening, né, aquele escaneamento, ver palavras-chave. Se a pessoa vê que, tipo, tá com uma boa vontade de ler, ela vai ler. Então, se puder usar quanto mais curto, melhor. Uma coisa muito importante, às vezes a pessoa só, sei lá, só botar, aqui eu usei um método de pesquisa X. É muito importante você informar como aquele método de pesquisa, como aquela pesquisa em si, gerou insights para você tomar uma decisão de design. Então, deixe claro como essas decisões foram tomadas no seu case e que geralmente é isso que as pessoas querem ver, sabe? Porque às vezes não foi você que fez a pesquisa, o time tinha um UX Research, uma pessoa pesquisadora que era uma outra pessoa, né, que não foi você, e você recebeu a pesquisa, o reporte ali, e você teve que extrair, né, os insights, alguns dados ali, teve que fazer esse trabalho e tomar decisões baseadas nisso, né? Então, deixa clara quais foram essas decisões e como isso impactou nas próximas etapas do processo. Use imagens de boa qualidade. Isso é bem importante. Às vezes, sei lá, eu vejo muita desculpa da pessoa. Eu sou muito focado em UX, não sei muito de UI. E aí você abre o projeto da pessoa, tipo, imagem pixelada, sei lá, a borda não tá legal. Tipo, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, assim. E tudo que você puder agregar, né, no case, um texto bom de ler, as decisões de design, um mockup bom, tudo isso vai gerar mais interesse da pessoa para ela continuar lendo aquilo e eventualmente entrar em contato, né? E realmente, compartilhe o que te traz orgulho, né? Eu já comentei ali, case que vocês tiveram impacto e case que vocês sabem na ponta da língua, isso é bem importante. E com relação a ferramentas, né? Muita gente pergunta, putz, eu devo ter um site. Olha, para vagas internacionais, eu recomendo ter um site próprio, mas se não tem tempo, está começando agora, quer testar, né, quer ver a temperatura da água, põe no Notion mesmo ou no Medium. Não tem problema, mas se você tiver um site próprio, vai mostrar que você está realmente engajado, tem um cuidado com os materiais que você tá divulgando, né? Então isso é bem legal. Mas usa, sei lá, pode usar o Wix, eu uso o Webflow, né? Eu pessoalmente uso o Webflow, acho ferramenta fantástica, uso para o trabalho também, para criar protótipo. E para mim funcionou bem para o portfólio. Então vejo muita gente usando o Webflow, o Squarespace também, né? É muito bom para portfólio, mas tem vários sites aí. Então acho que o próprio Behance tem alguma coisa, Adobe também deve ter. Opção não falta. É, e É muito legal também vocês terem um domínio próprio, né, com o nome de vocês. E se puderem ter um e-mail também com esse domínio. Isso aquele no UX, né, o famoso chama de delight, né, em inglês eu não lembro como que dá para traduzir, mas aquele saborzinho assim, aquela coisa que talvez não vai ter impacto no aplicativo, né, no negócio da empresa, mas para o usuário vai ser tipo um swipe diferente, às vezes uma interação diferente que faz a diferença na experiência, né? Então, acho que isso é uma coisa que dá para traduzir aqui para o portfólio, né? Que ter um site próprio com domínio e o e-mail, né? Legal. Bom, deixando seu tópico que eu passar, se ainda tiver dúvida, vão deixando lá no slide, que daí eu vou respondendo, tá? E é bem importante que vocês entenderem também, né, que o portfólio ele nunca vai estar perfeito, então é igual a um outro produto digital que vocês estão criando, ele nunca vai terminar, ele nunca vai estar perfeito, sempre vai ter um backlog de coisa para fazer. Vai dar muito trabalho, né? Então é chato fazer portfólio, não é legal, não é fácil. Se alguém falar que é fácil, é mentira. Tem que dedicar um tempo, então vai ter que trabalhar de noite, vai ter que trabalhar final de semana. Infelizmente, é um é um trade-off que vocês vão ter ainda, que vocês vão ter que estar
está se dedicando para isso, mas se realmente o objetivo de vocês for esse, de ter uma carreira internacional, viver uma cultura diferente, vai valer a pena no final. E as dicas ali que eu já comentei, né, principalmente, acho que essa talvez seja a principal dica, assim, as pessoas querem contratar designers com skills, né, com habilidades técnicas muito boas, isso acho que talvez seja o óbvio, mas elas também, no final ali, elas estão contratando seres humanos, pessoas, indivíduos, né, então conte a sua história no seu portfólio, nos seus cases ali que vocês forem escrever, use o texto, uma linguagem que vem de você mesmo, sabe, não tenta fazer algo robótico, algo muito artificial, sabe, tente deixar meio que a sua marca ali, a sua identidade no texto, ou no seu site, para a pessoa começar a pegar mais ou menos a sua vibe, sabe? E gerar esse match, assim. E é isso, as outras dicas ali eu já comentei no outro slide, né? Então é mais isso mesmo. Vou passar aqui para o próximo. Vagas. Esse aqui é um tópico bem interessante, tem bastante coisa para passar. Então, esse aqui basicamente o que acontece, né? Muita gente para pouca vaga. Como é que vocês vão se destacar no meio dessa gente toda aqui, tá? Então, imagina que tem muita gente do Brasil aplicando, óbvio. Tem muita gente da Argentina, da Colômbia, eu já falei da China, muita gente muita gente da Índia mesmo. Então, vocês vão estar competindo com essa gente, tá? Então, não vai ter essa coisa não vai ter preferência por nacionalidade. Então, qualquer pessoa ali que não seja do país ali vai ser tratado de um jeito como expatriado mesmo. Então, não existe preferência. O que acontece muito, que eu vejo assim, com experiência própria, às vezes no time tem uma pessoa de uma nacionalidade que a pessoa é muito boa, então às vezes o gestor vê, putz, sei lá, aquele cara brasileiro ali, cara, manda bem e tal, talvez seja legal ter mais, contratar um brasileiro. Tipo, às vezes acontece, né? Ou meio que vai criando esse viés porque a pessoa tem um contato com uma pessoa de nacionalidade específica. Acontece, mas não é regra. Então, vocês não, no Brasil vocês vão estar competindo ali com muito menos gente e uma vaga internacional é gente do mundo inteiro mesmo. Inclusive tem muita gente dos Estados Unidos aplicando para a Europa. Então isso já é uma coisa que eu já comecei a perceber já quando eu recebo o currículo, muita gente do Canadá. Então é muito engraçado, né? Tipo, o pessoal do Brasil querendo ir para os Estados Unidos, querendo ir para o Canadá, e o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá querendo ir para a Europa, ou vice-versa, muita gente da Europa querendo ir para os Estados Unidos e para o Canadá. Então isso acontece bastante. O ponto que né? Como é que vai acontecer esse match, né? Então, o principal é vocês pegarem algumas dicas assim, né, para dar esse match, né? Realmente, leia a descrição da vaga, veja se a vaga faz sentido para você, se ela faz sentido com a experiência que você já teve. Quanto mais alinhado for a vaga com o que você é como profissional e como pessoa, mais a probabilidade de chamar atenção vai ser maior. Pesquise bastante sobre a empresa antes, entra no site, veja a missão, fale com o funcionário, se puder, manda um direct no LinkedIn para alguém que já trabalha lá, no time de design especialmente, né? Pergunta na empresa, assim, só para como é que é trabalhar aí, o que vocês fazem, dá uma de curioso mesmo, curiosa. Isso é uma outra dica também que eu já vou comentar, é bem importante. Saiba também comunicar o seu valor, né? Principalmente nas entrevistas, né? Você precisa deixar claro que tecnicamente você é uma pessoa muito boa, que vai saber fazer o trabalho, mas como pessoa, como indivíduo também, né? O que você pode agregar, né, para a empresa, né? Então, muita gente, não, a maioria olha esse aspecto também, né? Esses dois lados. E também uma coisa que é o mais aspiracional, né? Tem sempre vai ter uma empresa lá fora procurando para alguém como você. Então, é mais entender, né? Como é que você, né, uma pessoa que com todas as características vai conseguir achar uma empresa que dê esse match, né, no mercado ali. Então,
uma coisa que eu gosto de pensar, né, que sempre vai ter uma empresa que, tipo, você vai se dar bem, a pessoa vai gostar de você, então, mas tentar encontrar essa empresa, o job description ajuda bastante, entender a missão da empresa, mandar mensagem no LinkedIn, às vezes para o próprio diretora da área de design. Às vezes a pessoa não vai te responder, vai te deixar no vácuo, tipo, né, já é meio que um mau sinal, né? Às vezes a pessoa vai ser estúpida com você, no direct já é outro mau sinal. Ou às vezes, tipo, vai ser uma pessoa muito simpática que, sei lá, às vezes é uma pessoa que se considera muito importante, sei lá, o título dela é muito importante, sei lá, Chief Design Officer da empresa X, e ela te responde. E é simpática e é curiosa, pergunta mais. Então, é mais esses casos assim, que vocês vão conseguir identificar o match perfeito. E principalmente, acho que, como eu disse, né, tem isso aqui. Deixa eu botar aqui. Todo mundo entrando no LinkedIn, abrindo a vaga e clicando no botão de candidatura, né? Mandando currículo, mandando portfólio, né? Como é que você vai fazer diferente, né? Como é que vai chegar nesse nível aqui de encontrar empresa? Então, network, é relacionamento. Então, procura ali a empresa que você quer trabalhar, no país que você quer trabalhar, procura quem trabalha na empresa e manda mensagem no LinkedIn para essa pessoa. Realmente, puxa um papo, pergunta dos produtos, elogia, fala, nossa, achei, sei lá, o design de vocês muito incrível, o design system de vocês parece muito consistente, tipo, elogia mesmo, né? Não seja falso, né? Então, provavelmente você está procurando uma empresa que realmente você gostou do produto e do design, faça esses elogios para o time e comece a colher os frutos, né? Então, é bem engraçado, né? Eu ouvi essa dica, assim, e, tipo, ficar meio com o pé atrás. Mas quando eu comecei a entrevistar, começou a fazer sentido, porque a partir do momento que eu publicava as vagas no LinkedIn, sei lá, vinha uma ou duas pessoas conversar comigo. É muita pouca gente que faz isso, por isso que é uma dica bem, bem legal. Não é todo mundo, é muita pouca gente mesmo. Então vinha a pessoa falar comigo no LinkedIn, poxa, eu vi essa vaga ali, putz, a empresa parece ser legal e tal, como é que não é? No mesmo momento eu já abri outra aba lá na plataforma de RH lá para ver se a pessoa tinha aplicado. E enquanto eu estava, antes de responder a pessoa, eu já dava uma olhada no currículo, no portfólio, procurava o nome dela lá. Então, tipo, é mágico, assim. Você mandou a mensagem, a probabilidade da pessoa abrir o teu currículo lá na plataforma entre 200 currículos que ela recebeu é muito alta. Então, eu acho que talvez essa seja uma das principais dicas que eu vou deixar para vocês hoje, que é realmente mandar mensagens e conversar com as pessoas. Mostra interesse de verdade que vai dar certo. Entrevistas, né? Então, principalmente para quem não pensa em aplicar para se candidatar para vagas em Portugal, né? Então, realmente tem que saber se comunicar em inglês. Muita gente pergunta, o nível de inglês, né? Qual que é o nível de inglês que eu preciso ter? Não, tipo, existem essas certificações, Cambridge, IELTS, né? Então, isso não é muito parâmetro, assim. Eu gosto de responder que você tem que saber se comunicar em inglês. Se você entender o que a pessoa está te falando e você souber responder ela, mesmo que fale errado, uma palavra errada, esqueça uma palavra, repita e dá uma enrolada, mas se souber responder ali, vai dar certo. Eu lembro que as primeiras entrevistas que eu fiz, muito tempo atrás, eu pedia para a pessoa repetir a pergunta 3 vezes. E a pessoa repetia de boa, sabe? Tipo, ela já via que eu já não tinha um nível muito bom, mas ela repetia, tinha paciência e a conversa meio que ia. Então eu aprendi muito, assim. Melhorei bastante meu inglês com entrevista. Então isso fica uma outra dica, assim, para vocês. Mas realmente é treinar mesmo, principalmente conversação, sabe? Achar alguém que tenha interesse em praticar inglês e tentar conversar com essa pessoa. Mas não precisa se preocupar, tem que ser inglês fluente, tem que ser nativo. Nativo não existe, você só tem um inglês nativo se você nasceu num país de língua inglesa, né? Então, isso é meio que
uma utopia, né? Para quem não é, para quem é expatriado, principalmente. Então, você vai melhorando com o tempo também, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu inglês era mais ou menos, hoje está um pouco melhor. Eu mal e mal falo português direito, mas o inglês estou melhorando aí. Deixa eu passar aqui para outro slide. Opa. Aqui eu não vou me alongar muito com relação a dicas de entrevistas, essas coisas. Eu quero recomendar esse canal aqui dessa moça. É uma americana, ela era líder de RH numa empresa lá. Hoje em dia ela é influencer de RH. E esse canal dela é muito bom. A maioria das dicas que eu peguei para entrevistas que funcionaram foi do canal dela. Então tem muita coisa boa e o legal que é, como é em inglês, você vai praticando inglês ouvindo, obviamente, mas muita palavra-chave, muito jargão de indústria, de entrevista, você consegue tipo, absorver, sabe? Então muita coisa que você vai ouvir nas entrevistas de verdade, você vai ouvir do canal dela. E os vídeos dela são muito bons porque ela te passa hacks para você, né? Hacks para você ir bem nas entrevistas. Então, um deles, deixa eu ver se eu lembrei de trazer aqui. Esse aqui é o treinamento, né? Então, como eu entrevistei bastante no passado, eu comecei a identificar alguns padrões de perguntas. Então, geralmente é um script que o pessoal de RH tem no início ali, e as pessoas da área mesmo, né? Entrevista técnica, é geralmente as mesmas perguntas. Posso dizer com tranquilidade assim, que 80% são as mesmas perguntas. Então, o canal dela que ela passa muito em relação a isso, né? Essas perguntas que todo mundo faz, perguntas comportamentais, né? Principalmente essas primeiras aqui, né? Me fale sobre você, por que você está interessado na empresa, me explique sobre seus projetos, o seu portfólio. Então, sempre tem essas perguntas. Às vezes elas podem vir de um jeito diferente, obviamente, né? Mas as respostas são geralmente as mesmas. Então, o que eu faço, assim, que funciona bem, eu tenho... Durante o tempo, eu fui criando um script para responder cada pergunta, né? Eu tenho, tipo, uma colinha, entre aspas, que eu vou melhorando. Cada entrevista eu vou melhorando, vou ajustando, assim, para deixar do melhor jeito. Mas é mais ou menos como eu me comunico, mais ou menos, como eu me comunico, obviamente, né? Mas é mais tipo um bullets para não esquecer de mencionar algum item muito importante com relação a cada pergunta. Então não é um texto que eu vou ficar lendo, sei lá, vou ler um parágrafo inteiro sobre isso aqui. Não, é mais coisas para eu lembrar. Sei lá, a empresa que eu trabalhei, eu fiz isso aqui. A empresa seguinte, eu fiz esse projeto aqui. Então, mais nesse sentido, sabe? E com relação a essa penúltima aqui, né, para você explicar os projetos do seu portfólio, eu vejo muita gente, a maioria das pessoas, elas simplesmente compartilham tela e abrem um portfólio, o site, o Notion, etc. Mas tem algumas pessoas que se destacam nessa pergunta, que são as pessoas que elas criam um case para a empresa que ela está entrevistando no momento. Então, tipo, é que nem eu estou fazendo aqui, eu criei essa apresentação aqui. Se vocês forem ver aqui, aqui no lado aqui tem um logo da HAL aqui, por exemplo, né? Então, esse é mais ou menos o jeito que você pode fazer. Você pega o que você tem no teu portfólio, cria um slide para apresentar isso. Evite textão, não é para copiar o texto do teu portfólio e colar aqui no slide, é mais tipo coisas mais visuais, gráficos e coisas mais que chamam atenção, porque você vai ter que falar, né? Vai ter que explicar cada ponto. E põe a logo da empresa que você está entrevistando, sei lá, põe o nome da pessoa que está falando com você, para deixar o mais personalizado possível. Então, isso chama muita atenção e é muita pouca gente que faz. E o último que é muito importante, eu acho que talvez muita gente fale aqui, no final, vamos ser cuidadosos, vão perguntar, você tem alguma pergunta para gente? E tem muita gente que fala, não tem nenhuma pergunta não, tá, tudo bem. E acaba a entrevista. Isso aqui, você precisa entender que é uma via de mão dupla, né? O processo de seleção. Então, a empresa está te entrevistando, mas você também está entrevistando a empresa, porque no final das contas você também tem que ter interesse em trabalhar para aquela empresa. A empresa não está fazendo um favor de estar te contratando, é uma troca que tem que ser uma troca justa, né? Balanceada. Você está vendendo o teu tempo para a empresa,
está vendendo suas habilidades para a empresa. Então, você tem que ter interesse em trabalhar naquela empresa. Então, faça perguntas sobre a empresa, perguntas sobre o time, sobre metas da empresa, se eles puderem compartilhar, como é que eles estão expandindo os times, como é que funciona o time de design ali dentro, como é que é a relação com o desenvolvedor. Todas as perguntas que vocês forem tendo, assim, perguntas pessoais mesmo, né? Com relação à curiosidade sobre o time, sobre a empresa, façam. Faça pelo menos umas 2 perguntas. Não existe um número certo, mas geralmente sobra muito pouco tempo no final da entrevista, então você não vai conseguir fazer 10 perguntas. Então tenha 1 ou 2 ali que você tem que fazer, que para você é importante descobrir, e faça no final. Isso mostra muito interesse na empresa, que você está motivado para a vaga. Então isso é bem, bem importante, tá? E aqui quase terminando. Nossa, passou o tempo passou rápido. Quase terminando aqui. Ofertas, tá? Então muita gente negligencia isso, né? Então, aquela jornadinha lá que eu mostrei para vocês lá, que é das últimas, né? Quando você recebe uma oferta de trabalho, principalmente para quem quer se mudar, né? Entenda se a empresa ajuda com a mudança. Geralmente o recrutador, na primeira entrevista, já vai te falar sobre isso. Nossa empresa funciona assim, você vai ter X mil euros de ajuda de custo para você se mudar, pagar passagem de avião e alugar um Airbnb por um mês. Então, empresas sérias têm essa ajuda de custo, tá? Isso é bem importante. Se o recrutador não falar, pergunte, tá? Então, tem que perguntar. E se a empresa não oferecer de nenhum, principalmente para vagas que você tem que trabalhar alocado num país diferente, desconfie, tá? Para mim é um red flag, assim. Uma empresa não ajudar uma pessoa que está de outro continente. Para mim, acho que isso não faz sentido. E veja muitos sites de review, né? Glassdoor, e tem outros sites surgindo aí, mas o Glassdoor acho que é bom, assim, se você vê a nota da empresa e os reviews das pessoas que saíram, né? Obviamente que dependendo da empresa vai ter muito review, às vezes, que é aquela máxima, né? Quem sai de boas não vai publicar no site, dificilmente vai publicar no site alguma coisa. Geralmente gente que sai pé da vida, toda a vida ali com a empresa e destila um pouquinho de ódio ali. Mas dá uma olhada, assim, nos reviews, assim, ver se tem alguma coisa que foi uma coisa meio pessoal, que a pessoa ficou com raiva da empresa, ou se realmente eles falam, putz, essa empresa tem micromanagement, o CEO não sabe o que está fazendo. Então, são meio que alertas assim, que ajudam bastante a evitar roubadas. E conversa com as pessoas, né? Então, antes de você aceitar uma oferta, né, volta a conversar não com o gerente, obviamente, né, mas com designers, assim, do nível que se você vai trabalhar, se você é um pleno, um senior, ou um lead, conversa com as pessoas, pergunta para elas o que elas acham da empresa, se vale a pena, se elas recomendam, né? Muitas vezes no privado, essas pessoas são um pouco mais sinceras. Isso é bem importante. E, finalmente, né, para terminar aqui, acho que seria os principais pontos para vocês levarem hoje. Se diferencie, né, sendo você. Então, lembre que tem muita gente aplicando, seja você, né, desde a hora que você vai entrevistar, até o jeito que você monta o seu portfólio. Se conecte com as pessoas. Então, eu falei, vai no LinkedIn, mandar mensagem e criar network. Tem que conversar mesmo e mostrar a cara. Aprenda com as falhas. Então, se você começar a entrevistar e começar a receber não, tipo, entenda por que você recebeu não. Onde que você acha que você errou, né? Foi alguma pergunta específica? Talvez a pessoa não gostou muito do teu portfólio. Às vezes pode ser o caso de você ter que arrumar alguma coisa no teu lado, ou às vezes realmente não deu o match com a empresa mesmo e, tipo, foi um aprendizado, assim, às vezes não era para ser. Então, tenta diferenciar esses 2 pontos. Seja resiliente, né? Vai receber muito não. Faz parte, né? Então, eu acho que o mercado, não o mercado, mas o processo seletivo, tanto no Brasil quanto no exterior, ele é muito enviesado. Então, no final das contas, são pessoas que estão ali por trás, né? Então, às vezes a pessoa está num dia ruim, está cheia de reunião, não consegue te dar atenção em você e a entrevista não vai bem. Então, infelizmente pode acontecer e não leve para o lado pessoal. Principalmente para quem
Sou o pessoal da América Latina, eu digo, né, que é um povo muito mais acolhedor, mais próximo, assim. Às vezes você tem contato com um europeu, com um norte-americano, e a pessoa é mais fria, assim. É normal, tá? É, é a cultura deles, eles são muito diretos, eles não são, posso dizer, eles não são desrespeitosos, mas eles são muito diretos em alguns pontos. Então, se a pessoa, se ela falar que o portfólio não tá legal, tipo, não é uma ofensa pessoal que ela tá te fazendo. É mais no sentido de feedback mesmo. Pode ser construtivo, né? Mas tente encarar se você consegue extrair alguma coisa de bom da resposta dela. Mas se vocês têm contato com um curitibano, é mais ou menos a mesma coisa. E negocie, né? Isso aqui é bem importante. A parte financeira, você vai receber oferta de trabalho. A partir do momento que você recebe a oferta de trabalho, a vaga é tua já. Se você quiser, obviamente, né? Então, a empresa, ela sempre tem budget, né? Sempre tem ali um orçamento para aquela vaga. Eu não sei se no Brasil é a mesma coisa. Na época que eu trabalho no Brasil, eu não segui essa dica aqui. Mas a empresa, se eles têm um orçamento, né, mínimo, um orçamento máximo, geralmente eles vão jogar ali perto da sua pretensão salarial, né, que vocês vão discutir antes, mas sempre vai ter uma margem para dar um valor a mais. Então, eu agradeço, ó, fala, ó, muito boa a sua oferta, mas eu estava pensando num valor X. Obviamente, põe um valor realista, né, não vai querer dobrar o que os caras estão pedindo lá, estão te oferecendo, mas tenta pôr ali um porcentagem a mais, ali uns 5, 10% a mais. Pesquise, né, a média do mercado, obviamente, mas sempre tem uma margem de negociação. E se você pedir, eles vão dar uma contra-oferta maior, porque já passaram por todo o processo seletivo, já te aprovaram já internamente, com o time, com os gestores. Então, essa fase final mesmo é mais tipo da tua parte aceitar. Então, sempre tem banda para ganhar um dinheirinho a mais aí, beleza? E, se tudo der certo, boa viagem. Espero ver, para quem vier para a Europa, espero ver notícias, tomar uma cerveja, uma água, sei lá. E é isso. Isso o tempo que a gente tem, né, foi conseguir passar. Obviamente, se tiverem outras perguntas também podem ir mandando. Eu vou abrir aqui agora o. Ô, Alan, Oi. a gente só teve uma pergunta aqui pelo chat, algumas perguntas pelo chat, daí eu acho que dá para Sim, começar por aqui e aí a gente vai lá para a plataforma, pode ser? beleza. Legal. A gente tem o Fábio Barreto, que ele perguntou o seguinte: tenho 41 anos e estou migrando para o X agora, após os 25 anos no mesmo ramo. Quais Sim, as dicas que você pode dar a uma pessoa como eu, que já entende bastante de UX, mas não tem a oportunidade de mostrar isso aos recrutadores? sim. Legal, boa pergunta. Acho que principalmente para quem está migrando, você entender que você já tem uma experiência anterior, né? Você não está começando, não no design, obviamente, mas já teve uma carreira anterior em alguma área, em alguma indústria. Então, o que você pode trazer dessa experiência anterior pro UX? Então, sei lá, às vezes você trabalhou 25 anos numa empresa de logística. Então, tem muita empresa de logística, muita logtech, né? Que é tipo empresas de tecnologia que trabalham com logística, por exemplo. Então, às vezes, essa experiência que você teve profissionalmente, mesmo que seja numa outra área, pode ser importante para uma empresa de tecnologia, você aplicando para uma área de UX. Então, se for algo, indústrias que têm uma relação à tecnologia, então isso pode ser um diferencial assim, para as pessoas decidirem te contratar. Isso é bem legal. Foi uma das dicas que eu comentei no início, né? Que eu me posicionei como um especialista em fintech e foi o que me destacou, né? Então, tenta ver o que você aprendeu no passado e como você pode aproveitar isso para o mercado de UX. Perfeito. A Teresa perguntou: você tem dicas de como filtrar no LinkedIn ou achar em outros lugares as empresas que têm interesse de contratar alguém de fora para recolocação? Boa pergunta. No LinkedIn não tem um filtro, mas geralmente quando você lê a descrição da vaga ali no LinkedIn, lá no finalzinho normalmente ele já tem uma mensagem.
ou ele é uma mensagem falando, pessoas do mundo inteiro são bem-vindas, blá, blá, blá. Ou realmente, geralmente o que acontece a mensagem só consideramos candidatos que moram na União Europeia, ou só consideramos candidatos que têm o visto X dos Estados Unidos. É o que mais comum, assim. Se não tiver escrito nada com relação a impedimentos com relação a visto, eu acho que é ok, assim, aplicar. Não, se a empresa realmente não botou uma condição, aplica. Legal. Aí agora a gente pode ir para a plataforma, então. Aí a gente tem 3 Legal. perguntinhas aqui. Primeiro do Rafael. No portfólio é interessante adicionar coisas interativas. Um protótipo. É uma pergunta, na verdade. No portfólio, é Uhum. interessante adicionar coisas interativas, um protótipo funcional no Figma, por exemplo, ou é algo que prejudicaria por algum motivo? Não, prejudicar, não vejo como prejudicar. Se tiver um protótipo no Figma, sei lá, se o case for um fluxo específico, for uma feature específica, e você tiver esse protótipo no Figma, talvez seja legal mostrar. O ideal seria talvez por o link direto para a plataforma que esteja publicada, né? Mas às vezes não, às vezes depende da pessoa criar uma conta ou ao produto que você trabalha no Brasil, ele não está disponível para outro país na App Store, isso acontece bastante. Então pode usar o protótipo do Figma. O que eu vejo muita gente usando para micro interação, né? Para mostrar algumas coisas legais assim no aplicativo ou na plataforma web, etc. É GIF, né? Então a pessoa faz ali uma micro-interação legal, salva um videozinho, transforma em GIF e põe no portfólio. Então fica aquele loopzinho ali infinito da micro-interação e algo que tipo, chama muita atenção, assim, para quem está vendo o portfólio, ter algo movimentando ali já dá uma chamada assim, de atenção, porque é um skill que é bem legal, assim, uma pessoa que pensa nisso, que tem skills de After Effects, talvez, é um diferencial, sim. Segunda pergunta. Estou aplicando para vagas de internship. Tenho pouca experiência, apenas alguns projetos que realizei em bootcamps. Como aprimorar meu portfólio? Boa pergunta. Olha, eu vou quebrar ela em dois, tá? Internship, principalmente se você está no Brasil e está aplicando para fora, geralmente para internship eles pedem pessoas que estão estudando já, tipo, fora, já no país que a empresa está. Então, tem que considerar isso também, tá? E geralmente, não, nada que eu estou falando é uma regra, é mais uma generalização do que eu observo, mas é, a probabilidade de eles contratarem uma pessoa plena ou sênior é sempre maior. Então, geralmente júnior, estagiário, eles pegam de instituições de ensino do país que eles estão. Então, isso é algo que, às vezes, não é nem uma política da empresa, é uma política governamental que o governo obriga a empresa a fazer isso, sabe? Então, tem que pensar nisso também. Com relação ao portfólio, de preferência, pelo menos um case. Eu estou falando no contexto de vaga internacional, tá? Mas pelo menos um case real, assim, um produto que existe de verdade é importante ter. Então, o mínimo é um case que você teve um impacto direto e que é um produto que existe. Então, talvez um case de bootcamp, só um case de bootcamp, uma vaga internacional, talvez não seja tão eficaz, infelizmente, né? Então, talvez faça mais sentido continuar adquirindo experiência no Brasil mesmo, participando de projetos legais e incrementando o portfólio para depois, realmente, no futuro tá tentando de volta, né? Legal. E a última pergunta é: parece óbvio, mas é uma dúvida de principiante. O portfólio precisa estar traduzido? Os projetos precisam estar em inglês? Precisa. Inclusive, se você estiver aplicando para Portugal, por exemplo. Porque é, Portugal, obviamente, eles falam português, mas você pode cair ele num recrutador que, sei lá, uma pessoa da Ucrânia, uma pessoa da Espanha, não sei, de outro país. Então tem que estar em inglês. Obviamente, se você vai, sei lá, você quer morar na França ou na Espanha, não precisa
traduzir para essas línguas especificamente. Se tiver um portfólio em inglês, você pode aplicar para qualquer país, que geralmente funciona, assim, as pessoas não tem birra, assim, com relação à língua. Porque o problema do português, você pode até tentar, talvez para Portugal, pode ser que tenha sorte, mas muita gente que eu converso em Portugal, assim, às vezes eles são pessoas de outros países que moram em Portugal, então tem que considerar esse aspecto também. Legal. Beleza? Eu acho que é isso. Você tem alguma coisa para acrescentar aí, para finalizar a nossa live, Alan? Eu acho que eu só voltar aqui. Se quiserem, adiciona lá no LinkedIn ou dá uma olhada lá no site, tem algumas dicas. Lá no site também tem um link para um artigo que eu escrevi no UX Collectives, né, com um pouco mais aprofundado no que eu conversei aqui. E tem uma newsletter também que eu escrevo ali mensalmente, se vocês quiserem se inscrever lá. Todo mês eu coloco dicas e publico algumas vagas que eu encontro que eu sei que eles patrocinam vistos para pessoas de fora. Então, se quiserem dar uma olhadinha lá, são bem-vindos. Ou no LinkedIn também, adiciona lá e manda pergunta no chat também, que a gente estiver conversando. Perfeito, já mandei aqui também o link Ah, no ótimo. chat para Obrigadão. ficar mais fácil para a galera acessar. Gente, queria agradecer muito aí a presença de todos vocês, né, nessa live. Acho que foram dicas bem funcionais, né, super legais aí para vocês conseguirem uma vaga internacional. Desejo uma boa sorte para todos e todas. E também avisa a gente, né, se vocês conseguirem aí alguma oportunidade, vai ser muito legal saber disso. Me avisa. É... então a gente fica disponível também, né? Essa live ela está sendo gravada, né? E vocês podem acessar essa live pelo e-mail, depois a gente vai mandar no e-mail, e também a gente vai disponibilizar ela nas plataformas digitais da HAL Bootcamps, né? Então, e a gente também está tendo lives semanais, vocês podem verificar lá no site também todas que a gente já rodou no ar, tá? Então é isso, agradeço a presença de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem chamar o Alan, né? Também pode vir falar comigo, enfim, a gente bate um papo, tá bom, pessoal? Obrigada aí pela presença de todos e uma ótima noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.